O misterioso caso Tara Calico. A história de hoje se passa no condado de Valência, Novo México, Estados Unidos, ao longo da Estrada 47. Era uma manhã de terça-feira, 20 de setembro de 1988. A jovem Tara Calico, de 19 anos, saía de casa para andar de bicicleta como fazia todos os dias pela manhã com a sua mãe. Porém, naquele dia, a mãe de Tara, Patty Doyle, acabou desistindo de ir pedalar com a filha após um carro passar agressivamente por elas duas. A mãe, preocupada, pediu a Tara que não andasse mais de bicicleta. Tara insistiu que queria andar de bicicleta porque era um hábito de todos os dias pela manhã. A mãe pediu que ela levasse pelo menos spray de pimenta para tentar se defender de algo que pudesse acontecer. Mas Tara foi andar de bicicleta como ela fazia todos os dias. Falou para a mãe que não precisava, que não era para a mãe se preocupar, que logo ela estaria em casa. E que antes mesmo do meio-dia ela já estaria em casa porque ela tinha combinado com o namorado de jogar tênis com ele às 12h30 e ela também tinha aula às 15h30 da tarde. Tara parecia que estava pressentindo que algo iria acontecer, que ela chegou a falar para a mãe dela que se ela não chegasse até o meio-dia que ela poderia ir procurar ela porque algo com certeza teria acontecido. Tara saiu por volta de 9h30 da manhã e pouco antes do meio-dia sua mãe já ficou em alerta. Às 12h05, Patty percebeu que algo estava errado e já saiu à procura da filha. Patty então fez o mesmo percurso que sua filha fazia todos os dias. Ela percebeu que sua filha não estava nesse percurso, então ela resolveu voltar para casa e acionar a polícia. Logo foi iniciada uma imensa busca por Tara. Seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, todos estavam empenhados incansavelmente à procura dela. A irmã de Tara, Michelle, disse que não acreditava que algo de ruim pudesse ter acontecido com ela, que a ficha dela só foi cair realmente quando começou a escurecer e ela viu que a irmã não chegou em casa. Várias testemunhas afirmam ter visto Tara naquele dia fazendo o percurso que ela fazia todos os dias, e 3 delas afirmam ter visto uma caminhonete branca seguindo Tara em um trecho da rodovia. Eles afirmam que a caminhonete estava dando uma velocidade muito baixa, cerca de 15 km por hora, e que a Tara estava com fone de ouvido e aparentemente não percebeu que ela estava sendo perseguida por essa caminhonete. A caminhonete estava a cerca de 4 a 6 metros de distância de Tara e estava andando metade na rodovia, metade no acostamento, o que significa que realmente eles estavam com má intenção com ela. No dia seguinte ao desaparecimento de Tara, a polícia iniciou uma força-tarefa para tentar encontrar pistas que levassem ao real motivo do desaparecimento dela. A polícia encontrou no percurso que Tara fazia o Walkman dela quebrado, e um pouco mais para frente encontrou a fita que ela escutava naquele dia. Eles encontraram também, bem próximo do Walkman dela, uma lata de cerveja vazia. Encontraram marcas de pneu, tanto do carro como da bicicleta de Tara, e pareciam que estavam meio distorcidos, como se tivesse tido uma briga ou um atropelamento. A família percebeu ali que algo terrível tinha acontecido com Tara e que ela deixou aqueles objetos caírem, que era como se fosse uma espécie de pista. Bom, mesmo com aqueles objetos encontrados, a teoria inicial da polícia era de que Tara havia saído por conta própria, fugido de casa, mas é claro, a família não aceitou isso. Tara estava num momento muito feliz, ela estava cursando psicologia, ela estava namorando, ela estava indo muito bem. Todos da família tinham um relacionamento muito bom com Tara e ela não tinha motivo algum para querer fugir de casa. Bom, mesmo assim a polícia continuou investigando e 2 dias depois eles encontraram outro pedaço do Walkman dela, cerca de 32 km de distância de onde encontraram o primeiro pedaço. E as testemunhas que viram a caminhonete relataram que haviam pelo menos 2 pessoas, 2 homens dentro dela. Foi feito o esboço de uma dessas pessoas, mas isso não levou a nada. Durante cerca de 10 meses a polícia continuou investigando. As pistas que eles tinham eram só aquelas que eu já falei, as marcas de pneu, o Walkman de Tara, a latinha de cerveja. E algumas pessoas chegaram a entrar em contato dando algumas informações, mas que não levaram a nada. Até que no dia 15 de junho de 1989, uma mulher estava saindo de uma loja de conveniência na Flórida e ela viu que no estacionamento tinha uma fotografia virada para baixo e ela, por curiosidade, resolveu pegar para ver. E essa foto, ela estava caída na vaga do estacionamento que antes dela entrar na loja de conveniência era ocupada por uma van Toyota branca, basicamente muito parecida com as características relatadas pelas testemunhas no caso da Tara.
Essa mulher afirmou que quando ela entrou na loja de conveniência, a van estava lá, mas que quando ela saiu, ela já não estava mais, apenas a foto jogada no chão. Ela disse que viu muito rapidamente o homem que conduzia a van e que ele aparentava ter 30 e poucos anos e usava bigode. Nessa foto encontrada por essa mulher aparece uma jovem e uma criança. Os dois estão com a boca coberta com fita adesiva e parecem estar com as mãos amarradas para trás e os semblantes de quem está sentindo muito medo. A mulher levou a fotografia para a polícia, logo já estava na mídia e em pouco tempo todos já tinham conhecimento dessa fotografia. A mãe de Tara, quando viu a fotografia, logo identificou a garota como sendo Tara. Alguns detalhes na imagem faz com que a mãe tenha certeza de que é Tara na foto. O livro, por exemplo, que está do lado da jovem, é um dos favoritos que Tara gostava de ler. A cicatriz que a moça tem na perna é uma cicatriz muito parecida com o que Tara tinha de um acidente que ela teve quando ela era mais jovem. Cerca de 2 meses antes de Tara desaparecer, um menino chamado Michael Helen desapareceu enquanto estava em um acampamento junto de seu pai. O menino na foto tem todas as características de Michael e a família afirma ser o garoto. Após a divulgação dessa fotografia, o FBI entrou no caso para tentar descobrir mais pistas sobre o caso. O FBI, nas suas investigações, diz que a moça da foto não é Tara e que o menino não é Michael. Mesmo o FBI acreditando que não eram eles, a família acreditava que sim, que era eles, e a família de Michael até ficou um pouco aliviada pelo garoto estar vivo e aparentemente estar sendo alimentado e estar bem, e até surgiu a esperança em ambas as famílias de terem seus filhos de volta para casa com vida. Só que cerca de um ano depois, em 1990, os restos mortais de Michael foi encontrado em poucos quilômetros de onde ele desapareceu no acampamento com o pai dele. A autópsia de Michael concluiu que na verdade ele morreu de hipotermia. Ou seja, provavelmente o menino se perdeu do pai dele e estava muito frio naquele dia e ele acabou se afastando do local onde eles estavam, não conseguiu voltar e morreu de hipotermia ali mesmo, bem próximo do acampamento de onde ele estava. E aí se provou o que o FBI já tinha dito no início, de que Michael não era o menino da foto. E aí eles afirmaram ainda mais que, assim como não era o menino na foto, a moça da foto também não era Tara. E até hoje ninguém sabe quem era o menino da foto. Alguns anos depois surgiram novas fotos misteriosas que foram relacionadas a Tara. Em uma dessas fotos aparece uma moça com a boca vendada e o olhar bastante triste. Outro detalhe importante é o tecido do travesseiro, que se parece muito com o travesseiro encontrado naquela primeira Polaroid encontrada na loja de conveniência. Já na outra fotografia aparece um casal em um lugar que parece ser um trem ou um automóvel, não tem como identificar direito. E a moça parece estar com as mãos amarradas. Sobre a boca parece ter uma espécie de fita ou tecido. E aparentemente ela parece estar sendo puxada para trás. E apesar de estar bem visível, as pessoas na imagem nunca foram identificadas. Após isso, novas fotos misteriosas surgiram e foram relacionadas a Tara. O FBI investigou, mas em nenhuma delas foi provado ser a jovem. E aí o tempo foi se passando, os dias se tornaram meses, os meses se tornaram anos, e muitas informações vieram, algumas pistas, alguns depoimentos, alguns possíveis envolvidos foram ouvidos, foram investigados, mas nada levava ao real desaparecimento e onde estava a moça. Até que um dia, um homem chamado Henry Blau, em seu leito de morte, resolveu contar o que ele sabia sobre o caso de Tara. Ele contou que o seu vizinho, chamado Lawrence Romeu Jr., resolveu dar uma festa e acabou revelando tudo o que havia acontecido com ela. Lawrence contou que ele, um amigo chamado Leroy Chaves e mais 2 homens estavam na caminhonete quando eles avistaram Tara andando de bicicleta. Lawrence já havia tido interesse em Tara, porém foi ignorado pela moça. Nesse dia, eles avistaram Tara andando sozinha de bicicleta. Eles resolveram bater nela, depois arrastaram ela para uma cova rasa. Abusaram dela, em seguida eles a mataram após ela ameaçá-lo de denunciá-los para a polícia. Ele contou ainda que o corpo de Tara ficou em um arbusto muito próximo do local onde eles a atacaram. Porém, logo que se iniciou as buscas por Tara, eles foram lá remover o corpo do local. Levaram para o porão da casa de Lawrence e depois de alguns dias eles retiraram novamente e jogaram em um lago. Ele contou ainda que a bicicleta dela foi desmontada e descartada em um ferro velho. Henry diz que não contou isso antes porque Lawrence era filho do xerife que trabalhou no caso de Tara. Além dele ser traficante, ele era perigoso e o ameaçou caso ele contasse algo para alguém ou para as autoridades.
Um tempo depois, um homem chamado Donald Dutcher apareceu para contar algo que ele sabia. Sem saber desse depoimento de Henry no leito da morte, Donald contou a mesma história. A única diferença entre os dois depoimentos era que Donald não sabia onde eles haviam descartado o corpo. Quando os dois homens deram seu depoimento, todos os envolvidos já haviam morrido. Por isso, não havia mais como provar a veracidade dessa história. Há uma teoria de que Lawrence Jr. se suicidou e que antes dele fazer isso, ele escreveu uma carta confessando todo o crime. Porém, o seu pai, que era o xerife no caso de Tara, teria supostamente rasgado a carta para que ninguém tivesse conhecimento que o crime foi cometido pelo seu próprio filho. Depois disso, não se houve mais nenhuma pista no caso da jovem. A mãe dela, Peg, morreu em 2006. Após uma série de derrames, ela ainda mantinha o quarto da filha do jeito que ela deixou, inclusive com presentes dados a ela em datas comemorativas. O pai dela também morreu, o padrasto dela, o irmão Chris, a irmã Michelle e uma amiga continuam investigando até hoje. Eles ainda buscam pistas ou qualquer informação que possa levar ao paradeiro dela ou aos restos mortais dela. Inclusive há uma recompensa por isso. Hoje faz quase 35 anos desde que o crime aconteceu e o caso dela segue um verdadeiro mistério até hoje. Mas então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse caso, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, que vocês vão ter mais histórias como essas. Tchau, pessoal!